E os países? E aí nós falamos particularmente do Brasil. O Brasil já foi uma das mais dinâmicas economias do mundo. E não foi por poucos anos, 2, 3 anos, não. Foi por um século. O Brasil, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia de maior crescimento no mundo. No século passado, durante 2, 3, 4 décadas, o Brasil cresceu 7,4%. A segunda economia que crescia mais rápido no mundo era o Japão, com 7,3%. O Brasil está um pouquinho na frente. E nós atraímos gente do mundo inteiro. A maior corrente de imigrantes japoneses fora do Japão. Brasil, maior comunidade de japoneses. Segunda maior comunidade de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Gente do mundo inteiro vindo participar. E uma coisa reforça a outra. Como é um país que está crescendo, atrai gente. E é gente empreendedora, inovadora, gente fugindo das 2 guerras mundiais. Eles vêm para o Brasil e ajudam o Brasil a crescer. E trazem as técnicas. Um funda uma empresa de moer café, o outro funda uma empresa de produtos têxteis, né? O outro vai para a agricultura. E essas correntes de imigrantes, de um lado, acontecendo para aumentar a produção agrícola. De outro lado, um movimento de urbanização, também as pessoas indo para as cidades, para os grandes centros urbanos. E o Brasil crescendo. Imagina 2, 3 décadas crescendo 7,4% ao ano em média. Extraordinário. Aí você fala, mas isso foi um período extraordinário, vamos pegar um século, vamos pegar 100 anos. Surpresa, Brasil e Japão na frente de novo. Estão os dois lá. Você pegar os últimos 110 anos, de 1900 até 2008, 2009, era Brasil e Japão de novo. Os 2 primeiros lá na frente. Só que o Brasil começa a perder posição. Como eu disse primeiro, em 2 ou 3 décadas, o Brasil na frente e o Japão em segundo. Aí você pega os últimos 108 anos, de 1900 a 2008, aí já está o Japão em primeiro. Aí você entra nesse período mais recente, o Brasil continua descendo lentamente. Então o Brasil hoje é prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Ele perdeu a dinâmica de crescimento. Nós recuperamos essa dinâmica em pouquíssimo tempo, no meio de uma guerra da Ucrânia e no meio da maior crise sanitária que o mundo já enfrentou. Apesar disso tudo, a bússola do conhecimento, dos fundamentos de economia, nos permite enfrentar os maiores desafios com sucesso. As previsões é de que o Brasil cairia 10%. O FMI veio aqui e fez uma previsão de queda do Brasil de 9,7% do PIB. Bom, quem caiu 9,7% exatamente foi o Reino Unido, foi a Inglaterra. A Itália caiu mais de 8%, a França caiu mais de 7%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5%, o Brasil caiu 3%. Menos do que todo mundo, porque tinha ferramentas econômicas. Criamos imediatamente a renda básica do cidadão, que na verdade era o Auxílio Brasil, emergencial. Então, dinheiro na mão foi a maior redução de pobreza em 40 anos. Por quê? Conhecimento econômico de novo. Quer ajudar a pobreza? Dá o dinheiro direto para ele. Não dá para um grande ministério que depois vai passar para um banco público, que depois vai emprestar para um grande campeão nacional, que depois vai... Isso é como levar sorvete no deserto. Vai derretendo, derretendo, chega só a casquinha no final. Já derreteu no circuito. Então, na hora que nós criamos as transferências digitais, o Pix, e depositamos no bolso de cada brasileiro, todo mês, aquele recurso, o efeito renda foi instantâneo. O Brasil voltou em V com alta velocidade. Ao mesmo tempo, amortecemos também o impacto, de novo, com o conhecimento econômico. As empresas estão demitindo. O Brasil tinha 106 milhões de população economicamente ativa, 46 milhões tinham carteira assinada. 40 milhões eram os invisíveis, ninguém sabia, economia informal. O salário mínimo era R$1.000, só que tem os encargos trabalhistas, todos os encargos sociais. Uma empresa contrata uma pessoa por R$1.000, paga R$2.000. Então, para os 40 milhões que tem carteira, 40 milhões estão fora. Cada um conseguiu um emprego e jogou o outro dentro d'água. Então eram 46 milhões empregados, 40 milhões invisíveis, trabalhando na economia informal, e 20 milhões recebendo ajuda social. Nós pegamos 20 milhões da ajuda social, mais os 40 milhões de invisíveis, e demos o Auxílio Brasil para todos eles. E a resposta foi fulminante. A economia voltou em V, como nós dizíamos que ela ia voltar. E a queda foi menor. Da mesma forma, quando começaram as primeiras demissões, nos primeiros 60 dias, nós perdemos 1.500.000 empregos formais, 1.200.000 empregos formais.
Nos primeiros 30, 40 dias, não deu nem 60 dias, a gente já tinha perdido mais de 1 milhão de empregos. Imediatamente criamos o benefício emergencial. É o seguinte, você vai demitir? Não demite. Reduz a carga horária, paga metade, a gente paga a outra metade. Então, se é um restaurante, em vez de fechar, mantenha aberto 2 horas, em vez de funcionar 8 horas o dia inteiro, 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar, prepara, entrega aí na vizinhança, né, porque estava em distanciamento social todo mundo, entrega comida aí para todo mundo aí na vizinhança, trabalha 4 horas só, e nós pagamos as outras 4 horas para o seu funcionário, de forma que você não demita. 11 milhões de CPFs nós preservamos. Como são 46 milhões de trabalhadores, sendo que tinha 13 milhões de funcionalismo público, sobravam 33 milhões com carteira. 11 milhões, 1/3 da mão de obra brasileira com carteira assinada, 1/3 dos empregos foi salvo pela nossa política eficiente, rápida, para amortecer aquele impacto que previam que seria quase 10% e acabou sendo 3%. E aí voltamos em vez, subimos 5%, no ano seguinte 3%, e o Brasil poderia seguir crescendo 3%, 4%, 10 anos seguidos. Porque nós desarmamos a mecânica da armadilha de baixo crescimento. Nós transferimos o eixo de crescimento da economia, que era tudo baseado no setor público. O grande problema de uma economia que é baseada no dirigismo estatal, na centralização de planejamento, programas governamentais, é o programa que eu dizia justamente, queremos mais Brasil, mais empreendedores, a formação da imensa classe média, com liberdade econômica que nós promulgamos, com estabilidade fiscal, monetária, Banco Central independente, reforma da Previdência. Então, na verdade, quando você bota os fundamentos no lugar, você vê a trajetória de crescimento da economia se acelerando, porque você está fazendo as reformas estruturantes. Se você começa a tirar isso do lugar, você volta para a armadilha de baixo crescimento. Então, vocês vão ver que nos gráficos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vocês vão ver que há países que estavam adormecidos, por exemplo, na época do socialismo de Mao Tse-tung, os países completamente sem crescimento, a economia morta, e de repente, quando eles mergulham nos mercados globais, começam a abrir as zonas francas de exportação, viram o maior trader do mundo, quer dizer, isso é Adam Smith, é lição básica. O Adam Smith foi o primeiro a descobrir essa engrenagem de cooperação social que são as economias de mercado. Ele se referia à mão invisível, no fundo é uma confluência, um sistema de circunstâncias em que todos acabam cooperando para fazer o crescimento e a prosperidade. Então aí vocês veem a China de repente disparando porque mergulhou no capitalismo. A China, apesar de ser um regime político fechado, do ponto de vista econômico, ela é um capitalismo brutal. Talvez o de maior ferocidade desde os ingleses 2 séculos atrás. Há um prêmio Nobel, inclusive, que escreveu um livro, Como a China se tornou o gigante capitalista. Então vocês vão ver nos gráficos, por exemplo, o declínio de uma Argentina, o empobrecimento fulminante de uma Venezuela, o declínio de uma Argentina ao longo de um século. Era a 3ª, 4ª maior renda per capita do mundo. O primeiro metrô da América foi na Argentina, não foi em Nova York, foi em Buenos Aires. Autossuficiente em produtos agrícolas, autossuficiente em petróleo, classe média educada, e mergulhou. Ao longo de 100 anos ela empobrece ano a ano, porque a visão, a ideologia está destruindo as bases científicas de cooperação social. Então as ciências econômicas são importantes porque elas explicam a prosperidade das nações. Como é que a Inglaterra foi um império? Como é que os Estados Unidos, uma colônia que se revolta contra o Reino Unido, pelo excesso de impostos, o imposto excessivo sobre chá, sobre tabaco, fez a Revolução Americana. Eles dizem, não, nós queremos liberdade. Liberdade para empreender, liberdade. Vocês estão nos cobrando impostos, taxation without representation. Vocês cobram impostos e não nos deixam ser representados na corte. Eles usaram a Constituição Britânica para denunciar o rei da Inglaterra e dizer assim, você não cumpre a sua Constituição. Nós preferimos nos separar. 13 colônias. Preferimos nos separar do que continuar subjugados, economicamente, sendo tributados, sem a capacidade e a liberdade de decidir os nossos destinos. E sem representação no parlamento inglês.
mas duas potências. Então emerge uma grande potência, os Estados Unidos, e aí você vê os dois caminhos. Existe o caminho da prosperidade. A Inglaterra percorreu, as ex-colônias americanas percorreram, a reconstrução da Alemanha e do Japão no pós-guerra foi em bases liberais, Partido Liberal Democrata, governa o Japão até hoje. A filosofia liberal-democrata deu certo. Então eles são dominantes, hegemonicamente. E uma ilha que não tem recursos naturais, não tem riquezas naturais, não tem nada. Mas tem educação e capital institucional. Isso traz tecnologia, traz modernização. E o Japão, então, emerge como uma grande potência que cresceu ininterruptamente. Essa experiência japonesa se reproduz na Coreia do Sul. Enquanto isso, a Coreia do Norte vai para o caminho da miséria. A Coreia do Sul para o caminho da prosperidade. A Alemanha Oriental, caminho da miséria. A Alemanha Ocidental, caminho da prosperidade. Até a reunificação sob as bases do capitalismo democrático. Economia de mercado e democracia. Da mesma forma na América Latina. Cuba tinha uma renda per capita relativamente alta para a região. Ela mergulha e só desce até hoje. E curiosamente dizem, a culpa é do capitalismo que explora, por isso precisamos fazer a revolução. Aí faz a revolução, aí depois diz o seguinte, a miséria é porque somos boicotados, não nos deixam comercializar, sanções que são colocadas. Ué, se comercializar, você diz que é explorado. Se não comercializar, você diz que está pobre porque tem sanções, que não deixam você comercializar. Quer dizer, não há sequer fundamento lógico na defesa ideológica da implementação das economias dirigistas e dos sistemas políticos fechados. Então são duas faces de uma mesma moeda. São os dois grandes algoritmos de coordenação e cooperação social que a humanidade descobriu ao longo de milênios. Eu diria até ao longo de séculos agora, mas eu posso dizer milênios porque 500 antes de Cristo já tínhamos uma democracia em forma incipiente, de Péricles na Grécia, e sempre tivemos economia de mercado, porque os fenícios, os babilônios, todos já praticavam, já comercializavam. Então são dois algoritmos de cooperação social que evoluíram. Não é meia dúzia de caras que se reuniram em torno de uma seita. Marx é um pós-ricardiano menor, do ponto de vista científico. Quando você fala de teoria econômica, o pai do socialismo, o marxismo, é um pós-ricardiano menor, baseado numa teoria totalmente equivocada. Teoria do valor-trabalho, manipulada por ele, e se transformou em uma religião laica. Roubou a bandeira da prosperidade das grandes religiões,